E olha, presta muita atenção. Se você sente dores constantes relacionadas aos movimentos frequentes, você pode sofrer de lesão por esforço repetitivo, conhecida como LER. No Brasil, ela é considerada uma doença ocupacional, mas o termo envolve uma série de patologias que acabam por causar danos ao sistema músculo-esquelético. E para falar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui o médico ortopedista, Dr. Felipe Pires, ele que vai conversar. Bem-vindo. Olha, a gente já deixou até aqui a mesa com a cadeira, o computador, para poder todo mundo de casa aprender certinho. Bem-vindo, doutor. Obrigado, Camila. Obrigado, chefe Léo. Um prazer estar aqui com vocês, viu? Prazer. Você sabe que aqui no intervalo a gente estava conversando sobre, não dores, estava conversando sobre churrasco. É verdade. Não é, doutor? O doutor falou que é especialista em churrasco também. Coisa boa, hein? Aí eu já me convidei, que eu me convido mesmo. É assim. A Importante gente comeu um churrasco, né, doutor? Tá convidado, Doutor, bem-vindo, viu? Bem-vindo. Obrigado. Explica pra gente, doutor, o que é a LER? Então, a LER é uma lesão por esforço repetitivo. Muita gente acha que LER é uma doença. E, gente, não é uma doença, é uma síndrome. O que eu estou querendo dizer? É um conjunto de sinais e sintomas onde abrange diversas doenças. Então, a LER, ele é uma sigla de lesão de esforço repetitivo, onde algumas doenças se englobam. Quais seriam essas doenças, por exemplo? Seriam as tendinites, seriam as bursites, seriam as mialgias, que são as dores musculares na lombar, a lombalgia, a cervicalgia, a compressão nervosa. Então, o esforço repetitivo causa algumas alterações músculo-esqueléticas e essas daí são denominadas LER. Tem algum sintoma que a pessoa pode, logo de cara, diagnosticar que ela está com LER? Isso. O diagnóstico a gente orienta sempre que seja feito pelo médico, mas a gente pensa sempre numa suspeição. Quando a gente suspeita que pode ser uma LER, por exemplo, o principal sintoma é dor. E aí vai uma dica para quem está em casa que é muito legal. Por exemplo, eu trabalho sentado no computador escrevendo. Então você fica lá 8 horas escrevendo. O que é interessante? Finge que não tem o teclado e faz esse movimento em casa aqui, ó. Repete o movimento que você faz todos os dias. E a partir daí, sentiu dor? Opa, pode ser que eu esteja diante de uma lesão por esforço repetitivo, causando uma patologia musculoesquelética, que seriam as tendinites, as bursites e assim por diante. Isso também prejudica a nossa postura, doutor? Sabe por quê? Porque assim, eu vou te falar um exemplo pessoal. Eu trabalho em cozinha, trabalho muito tempo em pé. Normalmente as bancadas são baixas. Eu sou uma pessoa de estatura um pouco alta, são baixas. E isso dificulta muito o meu modo de sentar. Às vezes eu sinto um pouco assim, porque eu trabalho assim, porque é baixo a minha bancada. Isso também dificulta um pouco na postura? Dificulta muito a postura. A postura é uma das orientações principais para evitar essa lesão por esforço repetitivo. Então, a gente tem uma ciência que é a ergonomia, que estuda justamente a postura com que a pessoa tem no trabalho. Mas é importante que muitas vezes a gente está achando que é só no trabalho e, na verdade, você está chegando em casa e ficando 8 horas no computador, mexendo no computador de uma forma diferente. Repetindo o mesmo movimento. Repetindo o mesmo movimento. Então, a orientação é essa, é o movimento repetitivo sem uma postura adequada. Isso leva às lesões musculoesqueléticas e aí às doenças que são várias de acordo com o que você mexe. Mas aí falando, por exemplo, dessas repetições, existe um período, tem que ser todo dia ou por horas? Como que a gente pode dimensionar a quantidade de movimentos repetitivos que podem levar a uma LER? Perfeito. Então, essa pergunta foi interessantíssima, viu, Camila? Que é importante é o seguinte, é realmente o esforço contínuo. Não é um dia que eu vou chegar aqui e sentar numa postura inadequada, eu já vou ter LER. Por isso que a gente associa muito ao trabalho, porque a gente trabalha em média 8 horas por dia, e aí essa frequência com 1, 2, 3 anos é que pode causar uma LER, por exemplo. E ela pode ser considerada uma doença ocupacional, doutor? Ela pode ser considerada uma doença ocupacional, sim, mas aí precisa exatamente fazer um nexo causal que a gente fala, que é realmente essa doença que você tem, ela está relacionada ao trabalho e aí a gente tem que fazer toda uma averiguação. Aí seria até, muitas vezes, nessa parte, um perito, um médico perito que cuidaria mesmo para ver essa análise, se realmente essa lesão sua foi ou não
ocasionada pelo trabalho. Mas olha que dado interessante. Nós estamos sabendo que que as mulheres estão aumentando a prevalência de LER. Por quê? Justamente porque as mulheres estão começando cada vez mais a ingressar no mercado de trabalho. E as mulheres fazem o quê? Jornada dupla. Exatamente. Elas trabalham fora de casa, chegam em casa... Trabalham de novo. Aí vai até uma dica para os maridos aí ajudarem as mulheres em casa, não é Ótimo, verdade? doutor. Isso. É, porque realmente o que está acontecendo. Então não seria parte genética, e sim pelo fato de acabar esforçando mais do que o corpo aguenta para aquele momento. Nem ajudar, é obrigação, viu, gente? É, você mora pros nessa dois, casa, né? tá bom? Você come essa comida, é Exatamente. obrigação sua ajudar, tá bom? Vamos pra prática? Vamos. lá? Vamos Bora lá, então, Camila? Léo, você será Sou o eu, nosso né? modelo. Eu tenho várias coisas tortas aqui, então vai ser Isso. bom, vai ser fácil. pro Doutor, pode vir identificar. aqui pro lado Tá de cá, ótimo. por Deixa eu ver gentileza. aqui, O Léo tem aqui, então, o escritório que o Léo pensa todas as receitas do nosso pois Santa é, Receita. pois é. O Aí eu Léo já vai sento trabalhar daquele jeito agora. assim, Já- né, daquela como que coisa você assim. senta para pensar as receitas, Ah, Léo? eu sou muito... Eu sento assim, ó. Seja você. Isso. Isso. Ó, eu faço isso aqui, ó. Aqui, ó. Tudo. Vamos lá, Isso. doutor. Então- Nunca encosta aqui Então a perna vamos desse lá, jeito. vamos começar. Então, só para explicar uma coisa muito importante. Antigamente, não muito tarde, as lesões estavam mais acostumadas às pessoas pegando pesos. E aí, o que aconteceu? Com isso, foi diminuindo o trabalhador que pegar peso e as doenças apareceram mais em quem trabalha no escritório, home office e tudo mais. Então, hoje, é mais frequente a gente encontrar LER realmente quem trabalha no computador, trabalha em casa, justamente pela postura inadequada. Então, vamos analisar o Léo como um todo, por exemplo. Primeira orientação, em relação à lombar, seria uma lesão por esforço repetitivo. Ela Aqui tem que ele estar já tá- sempre ele já tá- apoiado aqui. Só que para apoiar aqui, o que a gente precisa? A gente precisa empurrar o chefe Léo para cá. Por isso a gente tem o apoio ali. Ah, o apoio dos pés. Aí, ó. Aí você... Exatamente. Olha só Melhorou, que Léo? interessante. Outra vida. Melhorou? Outra vida. Olha que interessante. Então, a região lombar dele tá toda encostada no encosto da cadeira. A cabeça do Léo, ela tem que estar sempre na horizontal com o computador. Se tiver, dá licença, Léo, assim, pode levar uma LER aqui no pescoço. Se tiver para baixo, também. Então, alinhado. Ótimo. Aqui Uma a gente dúvida, resolveu. doutor. Essa cadeira ela tem esse apoio para a cabeça. O ideal é esse, no ambiente de trabalho, você ter uma cadeira que tenha o apoio Tem um para apoio. a cabeça Até também, para né? descansar um pouquinho, mas realmente o mais interessante é que ele fique assim, porque ele vai trabalhar no computador. A partir daí, o que a gente precisa? O ombro, ele tem que estar apoiado. Ele pode estar apoiado aqui, ou se tivesse, por exemplo, uma mesa maior, ele poderia estar com o antebraço apoiado ali. O que seria interessante? Vem um pouquinho mais para frente, Léo, isso. Aí o antebraço apoiado aqui. Olha que interessante. Junto com isso, o punho dele que ele vai mexer, ele não pode estar nem esticado assim, nem dobrado assim. Então ele tem que estar realmente no encosto ou da cadeira ou da mesa. E a partir daí ele vai fazer o movimento, terminando com o pé realmente com apoio e o quadril um pouquinho mais elevado, justamente para fazer esse alinhamento completo. Então, naquela mão do lado de lá, o mouse, tem muita gente que usa, né, a parte do mouse ali, o apoio. É correto também, ajuda, né? Exatamente. Existem alguns, até os mousepad, que seria isso daqui, que ele já até vem já para você colocar o próprio punho. almofadinha. Isso. Isso. Justamente para você ficar só teclando com os dedos. Doutor, e no carro? No carro também, às vezes a gente... Como é que a gente fica confortável no carro, né? Às vezes o braço fica muito lá. Até porque tem muitos motoristas por aplicativo, né, Léo? Tem muita gente que por trabalha isso. e vive disso, Onde é o né? mais confortável a Isso. maneira Então, correta de um banco? E pessoal, para quem tá em casa, tenta lembrar mais ou menos disso, que a postura é essa. É o alinhamento dos olhos na horizontal, lombar sempre apoiada no encosto, e aí vale uma orientação importante. É interessante para quem trabalha no aplicativo, Uber, táxi, fazer umas paradinhas a cada 40, 50 minutos. Para o carro um pouquinho, levanta, faz uns exercícios de alongamento. Então a gente orienta, tanto no escritório como quem trabalha no Uber, no táxi, fazer essas pausas a cada 45, 50 minutos, fazer o alongamento. Junto com isso, a prevenção da LER é muito importante. Então, para prevenir, o que a gente precisa? A gente precisa sempre
alimentação adequada, hidratação, fortalecimento muscular. Então, a atividade física realmente é muito importante. O alongamento é importante e as pausas a cada 45, 50 minutos. Ótimo, Coisa muito boa, hein? bom. Muito legal. Agora, doutor, nós recebemos algumas perguntas Boa. pelo WhatsApp. Vamos ver, olha, o Pedro, que é aqui de Aparecida. Boa tarde. Cisto sonovial nos Sinovial. pulsos é considerado LER? Ah, boa. Ótimo, Pedro de Aparecida, um abraço para você. O cisto sinovial, então, ele não é considerado uma LER. O cisto, o que que é? Geralmente ele aparece no punho mesmo, é um extravasamento do líquido sinovial, aonde ele vai formar uma bolinha. Já vou avisar você, para você ficar tranquilo. Não, se for o cisto sinovial mesmo, não é tumor, não é câncer, mas vale a pena passar mesmo com o seu médico ortopedista. O exame que a gente pede para o cisto sinovial é uma ultrassonografia, um exame simples, fácil de fazer, e a partir daí vai ser indicado o melhor tratamento para você, Boa, tá bom? obrigado pela pergunta, meu querido. Tem mais de pergunta? Tem mais, agora a gente tem uma pergunta no nosso Instagram. A Cleide Prado, boa tarde. LER é a síndrome do túnel do carpo. É o mesmo problema? Ela quis dizer se a LER é a mesma coisa do túnel do carpo. Ótimo. Cleide, obrigado pela pergunta. Essa é uma dúvida muito frequente, até porque a síndrome do túnel do carpo, que é a compressão do nervo do punho, é uma das patologias mais frequentes da LER. Vou dar um exercício para quem está em casa, Olha aí, ó. que a gente faz no consultório para diagnosticar o síndrome do túnel do carpo, que pode ser ocasionado pela LER. Todo mundo que está em casa vai fazer esse movimento aqui, ó. Seria uma hiperflexão do punho. E a gente espera aproximadamente 45, 50 segundos. A partir daí, as pessoas se começarem a sentir um formigamento nas mãos, pode ser que esteja com a compressão do nervo mediano, que é a síndrome do túnel do carpo. Então a gente espera mais ou menos 45, 50 segundos e vai sentir, dá licença aqui, Camila, um adormecimento aqui nessa região. As pessoas que sentirem isso, elas realmente têm um favorecimento diagnóstico para síndrome do túnel do carpo. Sentiu aí? Tudo bem, Léo? Senti nada, não senti mão, não senti braço, não tô sentindo nada. Não, tô brincando. Tá tudo ok, né, Léo? Tudo Que ótimo. bom, então nenhum Muito dos bom, dois tem. Vitor. Fiquei feliz, viu? Doutora, a gente quer agradecer muito, viu, sua participação aqui hoje, trazendo tantas informações. É muito bom. E para o pessoal de casa, pode seguir o doutor lá nas redes sociais, no Instagram, @Dr. Felipe Pires, e o site www.drfelipepires.com.br. Muito bom. O rei do churrasco. Valeu, doutor. Obrigado pela presença, gente. como É um sempre prazer aqui, estar aqui viu? com Valeu, vocês, valeu. viu? Grande abraço para Obrigadão, todo mundo. Volte sempre.